Senhores e senhoras, a continuação ouviremos a Fernando Francischini, deputado estadual pelo PSL, foi o recordista de votos da história do Paraná. Já exerceu 2 mandatos de deputado federal, formado em Direito, evangélico, oficial da Reserva do Exército e da Polícia Militar. Delegado da Polícia Federal, que coordenou a prisão dos megatraficantes Juan Carlos Abadia e Fernandinho Beiramar. Tem o palco, Francischini. Seja bem-vindo. Oi. Bom dia a todos. Nesse currículo, eu acho muito engraçado. Depois de tudo isso, Eduardo, faltou pai do Felipe Francischini. É isso que eu virei hoje. Aonde eu vou, Rogério? Acho que deve ter acontecido com você, que também foi uma grande vereadora lá no Rio de Janeiro. Chega uma hora que você olha, mas tudo isso que eu fiz? Ontem eu olhava ali fora, aquela fila para tirar foto com o Felipe. Mas é bom ver isso, né? Hein, Eduardo? Como chamavam o Felipe antes, um bolsominion de 20 e poucos anos, vira presidente, Bia Kicis, da CCJ, e aprova uma reforma da Previdência do nosso presidente Jair Bolsonaro, a ferro, fogo, enfrentando a esquerda, e tudo que nós não gostamos nos últimos anos do país é muito bom. Eu vou aderir isso no meu currículo, sou pai, com muito orgulho. Queria, em nome da ministra Damares, da nossa querida Rogéria, da Bia Kicis, cumprimentar as mulheres aqui presentes, minha esposa Flávia Francischini, que está nos assistindo de casa também, que não pôde estar. Em nome do Eduardo Bolsonaro, ele está dizendo aqui a dona encrenca, ele já conhece a dona encrenca. Cumprimentar o Jair, que se ele estiver nos acompanhando ou assistindo depois desses vídeos. Bom, o que um delegado da Polícia Federal, que tinha uma projeção na sua carreira, prisão do Juan Carlos Abadia, o colombiano das 1000 faces, prisão do Fernandinho Beiramar, grandes operações de combate à corrupção, as primeiras antes da era Lava Jato, foi fazer na política. Por que largar uma carreira de alta credibilidade e acabar na política? E depois na política, acabar na campanha de Jair Bolsonaro junto com o Eduardo. Tenho muito orgulho de dizer nesse currículo que os 2 primeiros filiados no PSL junto com Jair Bolsonaro, fui eu e Eduardo. Só 6 deputados dos 513 no mandato passado seguiram o caminho e nós 2 fomos os primeiros a ter coragem, abandonar todas as amarrações e botar o pezão lá dentro. Fomos o primeiro. E vocês empurraram e hoje é tudo isso que nos orgulha tanto que a gente assiste que acontece no nosso país. Eu fiquei pensando muito, ministra Damares, o que eu ia falar na área de segurança pública, nesse nosso foco conservador das mudanças, e o que eu vi nesses 8 anos no Congresso Nacional, com poucos, nós éramos meia dúzia. Hoje são 50, 100, você olha no plenário, são celularzinhos de pé fazendo vídeo, os deputados. Na nossa época, acho que se a gente botasse aí você o celularzinho, levava um tapão ali, nem continuava, era meia dúzia de gato pingado. Magno no Senado, os coronéis com a gente, o delegado Éder Mauro, vários que estavam ali, mas éramos poucos. E eu fiz uma análise da nossa legislação com o foco dos direitos humanos. E todo mundo, você não veio para falar do enfrentamento, de o que fazer, do que mudar, mas como eu vou falar se a gente não fizer uma análise histórica dos direitos humanos e a influência dele na nossa legislação, e o pior, os índices de criminalidade. Se você pegar e analisar o foco dos direitos humanos, começando lá na Convenção Universal dos Direitos Humanos, em 48, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, e com aquele foco extremamente das violências e atrocidades, os campos de concentração, o nazismo, leiam a Convenção Universal dos Direitos Humanos. Se você fizer a leitura simples, direta, vocês vão ver que são todos direitos básicos, necessários na sociedade. Se você pegar a Convenção Interamericana, também você vai ver o Pacto de São José da Costa Rica. Faça uma leitura.
você vai concordar exatamente com tudo que está ali dentro do pacto. Agora, qual foi a sacada dos últimos anos? Claro, depois da Convenção Universal, quer dizer, um pouquinho antes, 3 anos antes, em 45, veio a ONU, a criação da ONU. Em 59 veio a OEA. Então, nós temos que analisar as 2 convenções de direitos humanos mais utilizadas, a criação da ONU e a OEA. Por que isso? Porque, na nossa visão, a esquerda se apropriou da palavra direitos humanos. Aquilo que todos nós deveríamos abraçar, eles criaram um estigma, um carimbo na palavra de direitos humanos, que hoje quem olha tem asco, não quer chegar nem perto. Mas se a gente fizer uma leitura simples, com a nossa visão, não só uma visão conservadora, mas talvez uma visão de pai, mãe, jovem, pai e mãe de família, você vai concordar que tudo que está ali é direito de propriedade, liberdade de imprensa, direito ao contraditório. Se você fizer uma análise como uma pessoa racional, você vai concordar com tudo que estão nos pactos de direitos humanos. Agora, a esquerda fez o quê, ministra Damares? Ela se apropriou dos direitos humanos com o discurso de defender as minorias. Tá. Quando eles falavam do LGBT, eu podia até concordar que era uma minoria, mas o objetivo deles era eleitoral. Então, eles começaram a transformar minorias, quer dizer, transformar maiorias em minorias no discurso da esquerda. Como? Mulheres e negros. Nossa, se você falar que mulheres é uma minoria no Brasil, as mulheres, por qualquer avaliação, já são mais do que os homens do Brasil. Como é que mulheres são uma minoria? As mulheres são tão importantes na sociedade, a grande maioria são cabeças do casal já comandando a casa, e muito bem-vindas. Mas escutar o PT, o PSOL e o PCdoB dizer que as mulheres são minoria, e muitas vezes tem temas polêmicos que entram nisso, quer dizer, você vai buscar temas de defesa das mulheres para criar discurso para elas. Outro, negros. Negros é minoria no nosso Brasil? Se eu pegar o IBGE agora, nós vamos ver que negros e pardos devem bater 55%, 60% para mais da população. Então, qual era a estratégia? Se apropriar dos direitos humanos, inventar que eram minorias que precisam ser protegidas, e, claro, muitas precisam e precisam da nossa ação, mas não quando você pega maiorias estabelecidas e divide a sociedade. Negros e brancos criam cotas para cá, cotas para lá, para dizer que esse aqui é mais do que esse aqui. Agora, cota social, financeira, ninguém quis criar. Essas divisões da nossa sociedade fizeram uma dicotomia. E essa dicotomia que nós vamos abordar, a dicotomia dos direitos humanos. Como? Quem são os humanos, na nossa avaliação, que deveriam ser os principais protegidos pelos direitos humanos? Nós todos, nossas famílias, 97% dos brasileiros, ou os 3% que eles estão focados hoje, que são os bandidos, os criminosos, os assaltantes, estupradores. Onde você não acha uma ONG de direitos humanos no Brasil, gente? Aonde? Em enterro de vítima e de policial. Enterro de bandido. Revolta contra a polícia. Manifestação contra. Pombinha da paz no meio da praia, vendo os bandidos descer de fuzil, metendo bala em cima de todo mundo. Nós vamos achar eles. Infelizmente, essa dicotomia dos direitos humanos viraram chacota. Tanto que, se você olhar hoje em sociedade, o termo utilizado por grande maioria dos jovens hoje na sociedade é direito dos manos, e não direitos humanos. Tem uma pesquisa que 56% da população, é da Ipsos 2018, não concorda com os direitos humanos. E vai mais longe, 66% não se acha protegida pelos direitos humanos. E 22%, olha que radicalização, 22% diz que não deveria existir direitos humanos. Isso tudo faz com que se faça uma impregnação na sociedade do quê? Daquela famosa frase, bandido bom é bandido morto. A ausência do Estado,
a ausência de autoridade, os direitos humanos que eram para as vítimas e para nós todos virou o direito do bandido. Aí a população vítima, acuada, trancada dentro de casa, grade nas janelas, ela é entrevistada. Mais da metade dos brasileiros hoje respondem que sim. Essa frase traduz o que eu penso: bandido bom é bandido morto. Isso não é bom numa sociedade. Eu acho que eu poderia aqui fazer um discurso para a torcida: é isso, o bandido morto é o bandido bom, mas não é isso que nós temos que viver. Nós estamos agora no poder, nós estamos no governo. Nós temos que prender bandidos, tirar eles da rua, proteger a nossa polícia, ter uma legislação forte. Por isso que é tão importante colocar na cabeça de alguns que o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro é um dos pacotes mais importantes feitos até hoje. O pacote está sendo atacado de todos os lados. O Felipe aprovou em toque de caixa na CCJ, mas agora ele vai ser destroçado. Destroçado. Eu fui um dos autores das 10 medidas contra a corrupção. As assinaturas de vocês, 2,5 milhões de assinaturas, e 4 deputados federais, só 4 tiveram coragem de assinar como autores para poder dar andamento nas 10 medidas que o procurador Deltan Dallagnol, o ministro Moro, todos incentivaram a coleta. Não existe hoje as 10 medidas, foram destroçadas. Algumas estão no pacote do ministro Sérgio Moro, tentando recuperar alguma coisa perdida. Eu separei 2 coisas importantes, ministra Damares, que eu acho que eu queria buscar a origem desses institutos e mostrar que sempre teve um pezinho da esquerda em alguns desses institutos. O primeiro, o auxílio reclusão. Eu sou um dos autores da PEC, que está agora em debate, está pensado, do fim do auxílio reclusão lá que está na Câmara agora na CCJ. Não é simplesmente o fim do auxílio reclusão, é criar formas de o auxílio reclusão poder ser transformado naquilo que eles sempre disseram para nós que a gente não podia mudar a Constituição, no trabalho obrigatório para o preso. Se a gente quer tirar o cara recuperado, o cara tem que trabalhar, estudar lá dentro. Se a gente dá uma muleta na mão dele, que é o auxílio reclusão, você acha que o cara vai querer trabalhar? Ele vai passar o dia inteiro no celular, comandando o crime aqui fora. Nós acuados, o bandido recebendo auxílio reclusão para bancar a família dele, e a vítima recebe o quê? Aquele filho órfão do vagabundo que matou o pai dele, está lá dentro com auxílio reclusão. E ele está aqui fora com o quê? Com uma banana. Vítima, abandonado, esquecido. Agora, é fácil para um governo criar um benefício previdenciário para todas as vítimas? É quase impossível. Não dá aqui para vir fazer discurso hipócrita. Não tem dinheiro, não estamos conseguindo reduzir a previdência, diminuir com a reforma tributária o imposto, mas pagar é um assinte para a vítima o auxílio reclusão. Ah, mas é um benefício previdenciário, você não sabe o que está falando, ele recolheu. Bom, até o presidente Bolsonaro entrar e mudar isso e botar pelo menos um mínimo, que era 24 meses de recolhimento, que ele só podia ser no regime fechado, até no semiaberto. O vagabundo já saía de dia, ia dormir à noite e recebia auxílio reclusão. A família dele tem culpa? Não, não tem. Mas e a família da vítima que ficou aqui fora, sem seus bens, seu ente querido? Então, gente, a gente tem que equilibrar as forças. E aonde surgiu o auxílio reclusão? Pouca gente sabe. E daí vocês vão ter uma surpresa. 1933, Príncipe Luiz Felipe. Quem era o nosso presidente da República? Getúlio Vargas. O primeiro surgimento do auxílio reclusão surgiu com Getúlio Vargas no plano de aposentadoria dos marítimos. E ele continuou. Em 1934, ele meteu o segundo auxílio reclusão, que foi para os bancários, aposentadorias bancárias. O bancário que tivesse preso, próximo da aposentadoria, receberia o auxílio, a bolsa preso. Continuando, e quando isso começou a se espalhar? Em 60. Quem era o presidente? Nosso jurisconsulto, Luiz Felipe, 1960. Juscelino Kubitschek. Então, vamos fazer uma análise de onde surgiu e quem defendeu e manteve nos últimos anos. Surgiu lá com Getúlio Vargas, quem multiplicou foi Juscelino Kubitschek em 60, quando ele regulamentou no plano de previdência,
E os grandes apoiadores que nunca mexeram, mesmo com a revolta da população, foram Lula e Dilma. Teve que entrar o presidente Bolsonaro para mexer e criar um pouco isso, porque vinham dos presídios, e eu sei, acompanhando os bastidores do governo, ameaças de rebelião, se ele acabasse de uma vez com o auxílio reclusão e por aí afora. Mas, pelo menos hoje, o cara tem que estar fechado, não pode receber outros benefícios, tem que ter um recolhimento mínimo. O que eu queria era transformar no trabalho obrigatório. Mas mexer com o Congresso Nacional é uma coisa muito complicada, vocês assistem todos os dias. O segundo instituto que eu queria fazer análise com vocês, depois do auxílio reclusão, são as audiências de custódia. Ministra Damares, sabe onde surgiu a audiência de custódia? Tem lei da audiência de custódia? Indiretamente tem. Pacto de São José da Costa Rica, que foi apropriado pela esquerda como discurso. Pegaram um dos artigos, que era o artigo que dizia que tinha que ser apresentado em até 24 horas por juiz, e um grande presidente do CNJ, ministro do STF, acho que era o presidente à época, ministro Lewandowski, pegou como bandeira, chamou os presidentes de tribunais e falou: eu quero botar uma audiência de custódia. Para quê? Vou ler para vocês só a estatística da audiência de custódia e vocês entenderem o estrago que ela está fazendo. Audiência de custódia. 204 mil detenções já foram relaxadas em audiência de custódia desde que foi implementado. O número corresponde a 28% total dos presos, 705 mil presos. A taxa de soltura é de 39%, quer dizer, 40% dos bandidos que vão presos pela polícia estão saindo nas audiências de custódia. O policial nem acabou de preencher a documentação do cara, ele já está saindo pela outra porta, vocês devem estar vendo vídeos e aí por todos os dias. 5% desses ainda denunciam a própria polícia por tortura e maus tratos. Nós criamos uma audiência para ouvir o bandido reclamar da polícia, criamos uma audiência para soltar, para diminuir a superpopulação carcerária, e nós é que vamos se ferrar aqui fora. Ué, o governo que construa presídios. Se vai ter a maior população carcerária do mundo igual nos Estados Unidos, nós devemos ser a terceira ou quarta, que seja. É um carimbo bonito que os Estados Unidos têm. Primeira, maior população carcerária. Vamos manter os bandidos presos, porque aqui fora está o meu filho e o filho de vocês andando na rua. Será que para combater a superlotação carcerária, a saída é criar uma audiência para soltar o vagabundo? Não é mais fácil roubar menos e construir mais presídios para a gente poder deixar eles fora de circulação? Então, você veja, Pacto de São José da Costa Rica, o ministro que foi advogado do PT, a gente sabe as origens, não importa, eu acho que vem de um posicionamento de esquerda, e que está implantado hoje. E o projeto de lei que vai regulamentar a audiência e custódia está lá no Congresso Nacional. Eu poderia falar para vocês, por cima de mais 3 institutos. Direito de propriedade, está em todas as convenções de direitos humanos. Direito de propriedade. Só que a esquerda apropriada dos direitos humanos veio relativizar o teu direito de propriedade e dizer que o Boulos tem direito de invadir o teu prédio, invadir tua casa, que o Stedley tem direito de invadir a tua fazenda produtiva, roubar teu gado, roubar a tua produção. Aonde estão os direitos humanos daqueles que produzem e que têm o seu direito de propriedade, que é um dos princípios mais básicos de uma Constituição, de um cidadão, o seu direito de propriedade. Trabalhei uma vida para ter um pequeno sítio, eu já escutei isso demais no Paraná, onde o MST é muito forte. A vida inteira trabalhando, os caras invadiram. Até hoje, estou há 20 anos tentando receber uma desapropriação, os governos de Lula e Dilma atropelaram, ninguém nunca pagou nada. Como dizer que o direito de propriedade, que é direitos humanos, que está lá nas convenções, só serve para quem invadiu e não serve para quem era o proprietário, que lutou, trabalhou para ter aquilo? Outro que a gente pode pegar, e eu tenho dados importantes que eu quero mostrar para vocês. O aborto. Tenho certeza que vários vão falar e já falaram.
Qual é o direito? O direito à vida? A vida de quem? A vida da mãe? Meu corpo, minhas regras? E se ela estiver grávida de uma menina? Meu corpo, minhas regras também? Para aquela criança que está dentro do seu útero? Será que é mais fácil a gente regulamentar como eles querem o aborto no Brasil e libera geral pelo SUS? E nós tivemos grandes enfrentamentos no Congresso na época da Dilma, porque ela regulamentou até a pílula do dia seguinte pelo SUS dentro dos hospitais do Brasil todo. É melhor fazer isso do que fazer uma campanha de prevenção e de apoio para as jovens grávidas de todo o país, apoiando elas para poderem ter sua criança, poder recolocar numa família, talvez com uma adoção, quando ela não possa. Quantas milhões de pessoas estão em fila de adoção? Mas o projeto da esquerda era, vamos regulamentar o aborto e vamos... o meu corpo, minha vida só serve para quem é de esquerda. Bonito, fazer passeata, marcha das vadias, botar os peitos de fora. O duro é achar quem vai casar com uma dessas depois, para fazer a família, né? Só se for lá no mesmo nicho lá, né? Mulher que sai com os peitos de fora na rua, pintada. Aí depois o pessoal acha que a gente fala demais. Mas o aborto é um dos viés que eu não entendo dos direitos humanos na avaliação deles. Bom, para quem teve a ministra antes da Damares, era a Maria do Rosário, ministra dos Direitos Humanos, você imagina qual era a régua que eles tinham nos direitos humanos, né? Porte de arma é direito de defesa. Você tem o direito de defender da legítima defesa? Estão em todos, defender sua família, de proteger. Tá. Quer dizer que, para isso, eu não posso morar num sítio e ter minha arma para defender? Ter o direito, não é que todo mundo é obrigado a ter. Falaram tanta besteira nessa questão das armas, mas eu ter o direito de poder exercê-lo quando eu quiser, eu quero ter esse direito. Tá, mas os direitos humanos dizem que o negócio é o desarmamento. Se você pegar qualquer país do mundo e pegar os índices de criminalidade do Brasil, antes da entrada do Bolsonaro, principalmente de homicídios, bom, vivemos o desarmamento contra a nossa vontade, porque nós não aprovamos, nós aprovamos o direito da pessoa exercer a posse da arma. Mas eles meteram o Estatuto do Desarmamento e atropelaram a nossa vontade. Tá. Os índices eram de guerra, 50 mil, 48 mil mortes por ano. E agora, com o presidente Bolsonaro, que começou desde o primeiro dia o discurso, você tem direito a ter a posse da sua arma, você tem direito de defender a sua família, os homicídios caíram. Ué, cadê aquela imprensa toda que falava que os índices iam explodir, que o Bolsonaro falando em armas, tirando foto com a arminha, fazendo o movimento das arminhas com criança. Ontem pegou um menino lindo, vestido de policial militar, com a sua arma de brinquedo. Meus meninos brincam o dia inteiro com arma de brinquedo. Nerf, arma de brinquedo. Que hipocrisia, os caras vêm dizer que a arma de brinquedo vai fazer o menino virar violento, vai virar... Ninguém nunca brincou na infância. Eles brincaram, mas são hipócritas de vir fazer esse discurso para a sociedade coitada, que estão dentro das universidades, emprenhados pelo ouvido, que eles vão mudar o mundo. Eles assaltaram o país, roubaram tudo que a gente tinha na Petrobras, e tem os alienados que ainda acreditam que eles querem mudar o mundo. Acreditam ainda. E para finalizar, gente, já próximo do fim dessa nossa avaliação, eu queria dizer para vocês que é importante vocês ajudarem a defender o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Eu vou citar para vocês alguns pontos que nesses anos todos, oficial do Exército Brasileiro, fui oficial da Polícia Militar, fui agente da Polícia Federal, com muito orgulho, vi meus colegas aqui hoje, delegado da Polícia Federal, no Congresso, 8 anos na área de segurança pública. Esse é o pacote dos sonhos. Se não tiver a pressão de vocês, das ruas, das redes sociais, em cima dos parlamentares, não vai aprovar nenhum item desses aqui. Veja, legítima defesa do policial. Tem um monte de gente falando besteira que é legítima defesa do policial para incentivar grupos de extermínio, para a polícia começar a matar mais. Veja, o que diz o texto? O excesso que antes era punido da legítima defesa, ou seja, bandido correndo de fuzil atirando em você, o policial deu um tiro, pegou nas costas. Isso tem caso de condenação assim. Ué, houve excesso na legítima defesa do policial porque ele não esperou o bandido estar de frente com ele trocando tiro? É um absurdo.
Ou trocou tiros com o carro, 4 atirando do carro, 4 policiais têm 30, 40 tiros no carro. Houve excesso na legítima defesa e vamos punir os policiais que trocaram tiro com bandidos? Já aconteceu comigo e com vários policiais. Responder processo. Você vira o réu e o bandido passa a ser a vítima. Então, o projeto do ministro Sérgio Moro, ele regulamenta a questão do excesso doloso e culposo, diminuindo ou criando isenção total de pena para o policial, principalmente em conflitos armados com refém, e regulamenta também a questão do abate com o fuzil lá no Rio de Janeiro, a legítima defesa do pacote anticrime. Ele simplesmente regulamenta e deixa mais seguro o policial para enfrentar bandido nas ruas. Do jeito que estava caminhando, antes desse nosso governo, o policial, quando escutava um pedido de chamada de troca de tiros, ele dava um passinho para trás, esperava um tempinho, ia chegar lá, já tinha acabado a situação, porque ele vai morrer, ele vai deixar sua família desamparada, ele não vai ter proteção. Claro, tem casos de abuso, isso é normal, mas não dá para aceitar do jeito que estava caminhando. Ainda no pacote do ministro Sérgio Moro, vou fazer uma leitura rápida. Leilão antecipado dos bens do tráfico. Eu, na minha delegacia, eu fui chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, aqui do estado inteiro de São Paulo, da Polícia Federal. Foi a época das prisões de Abadia, Beira-Mar, Lau Quinchong, aqui da 25 de março. Mas eu tinha bens, carros, aviões, apodrecendo no meu pátio. Quando ia vender no final do processo, aquilo não servia para mais nada, era uma lata velha para jogar no lixo. Com esse projeto, nós vamos vender e ter dinheiro para comprar veículos, armas, instrumentos de investigação, reforçar o trabalho da polícia. Agora, tem um projeto que eu acho que eu, você e teu pai, da saída temporária, acabando com a saída temporária, nós 3 juntos. Acho que agora está no pacote do Moro. O que é isso, gente? Na avaliação de direitos humanos, Suzane Richthofen, que matou a mãe, saindo no Dia das Mães da cadeia, não tem, eu não vou falar um palavrão, estou ficando mais educado, eu estou tendo treinamento com o Príncipe e com o Eduardo, então não estou falando mais palavrão, estou num treinamento, mas, o outro cara que jogou a mulher, né, jogou a enteada pela janela aqui em São Paulo, saindo no Dia das Crianças. Não dá, aquilo é uma cíntia, é um tapa na cara do cidadão brasileiro. Saída temporária tem que acabar, o cara tem que cumprir pena, é pena. Outro do pacote do Moro, progressão de regime para crime hediondo. Você cometeu um homicídio, matou alguém, um latrocínio, um assalto. Você vai ter progressão de regime com 2/3 da pena? Bom, começa no fechado e fica no fechado até cumprir 3/5 da pena. Quer dizer, o cara vai até quase o final fechado na cadeia. E vários outros, líderes de facção vão para presídios de segurança máxima, o banco de DNA, infiltração na lavagem de dinheiro. É um dos projetos mais inteligentes. O ministro Sérgio Moro fez um trabalho primoroso que vai se perder se a gente não entrar junto com ele. Precisa estar na nossa agenda o pacote, porque a nossa família está nas ruas. E eu finalizo, Eduardo. Perigo iminente. Perigo iminente. Essa lei de abuso das autoridades. Por que não é abuso de autoridade? Porque foram as autoridades do Congresso Nacional que abusaram da gente com essa lei. Essa lei é esdrúxula. Essa lei é cheia de conceito aberto. Ela é para constranger a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça Federal, a Justiça dos Estados que combate o crime organizado. Tem um monte de juiz botando preso na rua, porque senão, se ele não botar com o conceito aberto, que tal hora que subir para os conselhos nacionais, que não é só juiz de carreira, pode ele perder o cargo dele e ele acabar preso no lugar do bandido. Então, essa lei de abuso de autoridade está no Supremo Tribunal, merece nosso ativismo pesado. O ministro Celso de Mello, desculpe, é o relator das 2 ADINs. O presidente Bolsonaro vetou 18 itens, aquilo que tinha de pior, ele vetou. Tiro certeiro do presidente Bolsonaro. Chegou no Congresso, derrubaram os 18 vetos e agora foi para o Supremo com uma ADIN. Precisa do nosso ativismo. E para finalizar, por que nesses 6 primeiros meses baixou os índices de criminalidade?
pessoal diz, eu li matérias da Folha, Estadão, de vários veículos. Você deve ter lido, né? Foram de governos anteriores. O governo federal não tem nenhuma implicação na política de segurança pública do dia a dia. Bolsonaro e o Moro comemorando e nós todos nas redes sociais. O que repercutiu? Eles não fizeram uma avaliação. Voltou a ter autoridade no país. Voltou a ter proteção da polícia para enfrentar o bandido nas ruas. Voltou a ter presença do Estado nos bolsões de pessoas de alta criminalidade, onde não entrava mais polícia, que a polícia estava retraída. Acabou com o diálogo cabuloso. Acabou com o diálogo cabuloso com o PCC e outras organizações, essa infiltração entre PT e PCC, já é bem conhecido de vocês, né? Mas eu acho que a diminuição cabe a isso. A polícia está super fortalecida nas ruas. Muito orgulhoso de ver, ontem, nosso presidente aqui em São Paulo, numa formatura de sargentos da Polícia Militar, aplaudido de pé numa audiência pública. Com tudo que estão fazendo contra ele na mídia, quando ele está em contato conosco, com a população, a gente sabe que aqueles índices de avaliação são que nem aquela pesquisa que o Haddad ganhava em todos os cenários. Quando eu ando na rua, eu não vejo essa pesquisa de rejeição. Vejo alguém que fala a verdade, que tem coragem de falar aquilo que outros não falavam. Claro, tem muitos pontos polêmicos que a gente vive no dia a dia com ele, nós que somos amigos, mas a gente está junto no começo e vai estar até o fim, porque é isso que a gente precisa. Queria deixar também para vocês o Minuto Merchandise que o Eduardo tem feito dos Facebooks, dos YouTubers. Conheçam depois o preparopolítico.online. É uma startup minha que eu criei, estou dando aulas agora, já que eu estou ficando velhinho, o Felipe está assumindo o meu lugar, ensinando quem quer ser candidato a vereador e prefeito em curso de ensino à distância. Então o merchandise está feito, virei professor, queria agradecer ao pessoal de... Curitiba espera a gente. Queria agradecer e terminar de uma maneira muito especial. Eu vi o pessoal da Lava Jato ali, que vieram de Curitiba, o acampamento está ali da Lava Jato. Você lembra, Eduardo? Quantas vezes nós fomos naquele gramado lá fora, né, participar com eles das manifestações, do impeachment? Quantas... É isso aí, República Curitiba, acampamento Lava Jato. É um prazer que vocês todos tenham vindo com a gente. O Eduardo foi um grande parceiro, a Flávia organizou junto com o Gustavo a vinda e todo esse pessoal, e a gente sabia que a gente ia trazer gente que gosta, que é conservador, que gosta da gente e que vai multiplicar. Eu acho que eu gostaria de finalizar com esse incentivo para que vocês continuem. Não acabou com a eleição do Jair, ela continua. Nós não podemos nos dividir, nós temos agora que se juntar. Aparar arestas, tem aresta em todo lugar, mas nós somos os filhos do mesmo lugar. Os filhos, quando começam a brigar dentro do mesmo lugar, não acaba bem. Tenho certeza que eu e o Eduardo, vi a entrevista do Eduardo ontem, ele é muito ponderado. Eu tenho certeza que nós juntos vamos aparar arestas, porque é o que vocês querem. Apoio ao presidente Bolsonaro, de uma maneira que a gente possa ter estrutura para eleger uma pancada de prefeito e vereador conservador em todo o Brasil, para ajudar na reeleição do nosso presidente Bolsonaro. Precisamos ter uma base conservadora, forte, ideologicamente alinhada. Eu sempre falei com a Bia, não adianta eleger qualquer pessoa, só botar no PSL porque é PSL, ela tem que ter alinhamento ideológico. Por isso que eu tenho preparado esses cursos à distância. Alinhamento ideológico, treinar, capacitar para enfrentar os poderosos, que eles vão enfrentar com mandato e com estrutura, mas que, na reeleição do nosso presidente Bolsonaro, nós possamos ter São Paulo, Rio, Brasil entupido de gente falando a mesma língua. Mudar o país com honestidade, com integridade, sem deixar de perder as nossas raízes, que são vocês. Vocês elegeram o presidente Bolsonaro, vocês são parte desse governo. Deus abençoe a todos vocês. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Viva o presidente Bolsonaro! Viva nosso amigo Eduardo! Vida longa para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Francisquinho.
Eu fico com a vontade de ficar comentando aqui, falando de assunto de segurança, mas com certeza foram excelentes palavras, né? E se o TCU barrar a propaganda do anticrime, a gente vai fazer de graça, não é? Eu fiz. E quem vive no mundo real aqui sofre com a criminalidade e a gente clama há muito tempo e não entende nem o porquê que essas medidas ainda não foram aprovadas. Eduardo, a minha maior postagem de engajamento esse ano no Twitter foi uma postagem agradecendo o ministro do TCU que barrou o pacote anticrime, porque na mídia tradicional estava indo devagar, sofrendo, horário ruim. Quando o ministro proibiu, nós todos entramos em campo. Entrou o robô, a tiazona, o Mave, robô Francisquinho, Caixa 2, o WhatsApp. E os robôs que somos nós fizemos o pacote para a mídia. Hoje o Brasil inteiro conhece, porque o ministro nos ajudou. Quer melhor agência de publicidade que o ministro do TCU proibindo o pacote anticrime? Não. Proíba mais que nós multiplicamos mais. É isso, irmão. Francisquini, que foi o cara na organização da cúpula conservadora em Foz do Iguaçu, e hoje em dia a gente está aqui vivendo esse CIPEC. Obrigado, Francisquini. Organizando que aqui a próxima... Vamos colocar um pouco mais central aqui, por favor. Que quem vai entrar agora não é pouca coisa, não. É o príncipe do Brasil... E já que nós não temos a nossa Fox News aqui no Brasil, a gente importou alguém da Fox News para cá. Olha o prestígio que a gente está, né? Eu gostaria de convidar para vir aqui ao lado, na lateral do palco, o senhor Valid Fairs, escritor, comentarista da Fox News. O cara que sabe tudo de Oriente Médio, Irã, Síria, Estado Islâmico, por favor, velho. E o dono disso tudo daqui, até onde os seus olhos tocarem, príncipe Luís Felipe de Orleans e Bragança, é trineto da princesa Isabel, tá certo? E nessa dinâmica aqui, eles vão falar um pouquinho sobre a crise na Venezuela e também as atualidades do Oriente Médio, aí incluso certamente a questão do Irã. Então, tem um bom bate-papo. Valid Fairs, seja bem-vindo, primeiro americano, depois ainda vai ter a Casey, tem o pessoal dos Estados Unidos que vai falar. O palco é de vocês. Speak Portuguese? Two words. Two words in Portuguese. Falar português. Você fala muito bem. Já está muito bem, já está aceito, já é brasileiro. Vamos nacionalizá-lo. We're gonna make you Brazilian. I'd love to. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Eduardo Bolsonaro. Perdão? Inglês? Tá bom. Good morning, everybody. Thank you, Eduardo Bolsonaro, for putting this event together. Thank you, everybody, for showing up. Thank you for having us and having this discussion about foreign affairs, strategy, about what's going on in other countries and how that may affect our nation and the decisions that we take internally. I would like to start this conversation understanding that Brazil is a medium power, considering world affairs. We play a very important role of validating politically the games that are played with the larger nations and the dynamics of the conflicts that originate from this dynamic of superpowers like the United States, maybe Central Europe, Russia, China. And however, we are a regional power. And we do have some constraints here.
So I think it would be best for me to ask you a few questions considering the Middle East, because I believe that that's your specialty. In the Middle East, we have a certain war or Cold War taking place at this point. You have, in my interpretation, three main powers in the Middle East. You have Israel, which is a legitimate nation state. You have Saudi Arabia, which have a different form of a legitimacy, which is a absolute theocratic monarchy. And you have also somewhat legitimate, at least from a local point of view, a theocratic republic, which is Iran. So we're talking about only three countries, of which two, which is Saudi Arabia and Iran, are in Cold War with each other for a long time. Both of these nations are rich nations. They're one of the top 20 countries in the world. They do have a middle class. They do have affluency and wealth being generated within their countries, each one in its own way. And all the states that are in proximity are either totally dominated or failed states with civil war, like Iraq, Yemen, and in Africa you have Libya, you have Syria, which are all failed states. And the question here is that Brazil has commercial relationships with all of these countries. Yet, in assuming a political position of making sure that our region gets rid of countries that are totalitarian regimes, and we position ourselves as a leading democratic role model for the region, we are automatically communicating to the world that we would like to have better partnerships with countries that are similar or have the similar values. And when we extrapolate that to the Middle East, it becomes very confusing. Because on the one side, we have an absolute monarchy. On the other side, you have an absolute theocratic regime of Iran. Everything else is a failed state. So what should be Brazil's role and position, considering this very complicated scenario that has a very long tail as far as the way it's now presenting itself to the world? It's very we will not solve this issue ourselves, but we have to play the game inevitably. And then on the second question is, what do you think Brazil's role would be, considering our neighboring failed state, which is Venezuela? Venezuela is similar to Syria, is similar to Iraq. It is probably going to fail and collapse into a ruling regime that does not maintain borders of Venezuela, does not maintain security for its own population. So migration will be an issue for Brazil, for Bolivia, for Colombia, all the other states. So what should be our foreign policy regarding a potential social impact of an incredible migration flow, whether we should be more proactive or assume the position that currently is being assumed, that we just need to absorb the migration pattern that from 30 million people, we'll be absorbing a few million in the next few years. That will cost a lot to the Brazilian taxpayer, if that is what we need to do. So I would like to ask you these two questions. They're very easy and simple questions. I'm assuming it's going to take you less than a minute to answer each one of them. Thank you very much. Is this working? Well, thank you very much. First of all, for being here as a panel with me. I would like, before I answer, to thank Eduardo Bolsonaro for inviting me. I would like to thank CPAC leadership in Brazil, the Schlaps, who are great organizers, great voices in Washington, D.C., and now around the world.
I am very happy to be here in Sao Paulo, in Brazil. My last visit was many, many years ago, and I can guarantee you that for an observer, Brazil has changed tremendously. But the real change that we see out of Washington and out of the United States is really a change in terms of vision. Today, as I heard and saw all these speakers before me, it consolidated the idea that what has happened since last October with the election of your president, Jair Bolsonaro, is a big revolution in soul, in spirit, in intellect, but I think also it is going to impact other countries first in the neighborhood, and of course, as far as the world is concerned, wherever you have societies that are evolving, that are changing, Brazil will be a model. So thank you for being here, and I would like now to discuss the 2 points that you raised. I would need more than 2 minutes for that, but these are certainly the most important questions in foreign policy that one could raise in Brazil at the time where Brazil is evolving and is moving towards a new future which is going to be bright, there is no doubt about it. When your campaign, let me begin from my own vision so I could answer. When the Bolsonaro campaign started, nobody in Washington even noticed in the beginning. We're talking about the summer of last year. So I started to look at the videos, at the speeches, at the Twitter. Many among you know that I'm on Twitter and I'm very active on Twitter. And I realized that this debate is new. And this debate is very comparable to some of the countries you had mentioned in the Middle East. Meaning, should the country stay in the old status quo, which obviously a majority of Brazilians didn't want to remain in, or should it move? That's how in the first weeks of September and October, I started to tweet to draw the attention of the American public, should it be by being on Fox News or by being on Twitter or Facebook, that something new is happening in Brazil. A new voice has begun in Brazil. And I did not just hear and listen to what the presidential candidate was saying, but what his supporters, yourselves, were tweeting to each other. And I understood that there will be a change in domestic politics, there will be a change in social politics, and, of course, in foreign affairs. And that's why this panel is very, very important. Election took place, and President Bolsonaro started to develop those speeches. He did a visit to Washington, and he delivered a speech that is important, and also at the United Nations, as we all saw. So let me begin by saying foreign policy of this great country is changing. It will impact its neighborhood, and it will impact countries far across the Atlantic and the Mediterranean. Brazil's side is almost half of Europe. This is 205 million people. The United States and Brazil are the majority in this Western Hemisphere. So all these data are important, but what is more important are the ideas that your president, your government, your excellent foreign ministers speaking many languages, including French, around the world have been developing. Let me go now to the Middle East. Middle East is too long to explain very quickly, but as my good colleague has mentioned, you have poles of influence. Let me begin with the most active pole, not always in a positive way, that's Iran, the Islamic Republic of Iran. Since the revolution in 1979, what we have seen in Iran is not just a development of an ideological, theocratical regime, but it has a vision that is not just for Iran. That's where you start seeing the difference. So in 1933, 34, 36 in Germany, you had the rise of National Socialism, but it was not just destined for Germany. The world later on realized that it was destined for all of Europe, and the drama that unfolded basically was World War II. Iran was able over the decades, first to control Iraq. It has militias in Iraq. Then to link up with Syria. Then it has an ally in Lebanon, which is called Hezbollah, that now controls Lebanon. And it has an ally in Yemen, in the south of Arabia, the Houthis.
Without going into the details of the Middle East, Iran now is not just Iran. It's the head of a very powerful geopolitical entity which stretches over 4 countries. But beyond that, the Iranian regime, if we can call him regime, has smashed the opposition. There is no opposition really in Iran, organized public one, has also funded and supported cells and networks around the world, and specifically in Latin America. Iran is very influential to the north of you in Venezuela, to the south of you in the tri-border area, and with many other countries around you. So Brazil technically has those virtual ideological borders with the Islamic Republic of Iran because their influence are all around the country. And I may say, and I may add, in past years, Iran had some sort of influence even here in Brazil. So that's one. On the other hand, you have the Arab coalition. The Arab coalition started basically when Iran started to expand, when ISIS, the Islamic State known as Daesh, took land in Syria and Iraq. So you have a coalition of countries headed by Saudi Arabia, but it has the Emirates, it has Egypt, Jordan, other countries. And the coalition basically, guess where and what time it moved to become an internationally led coalition. When President Trump in 2017 traveled to Riyadh and called on the heads of 51 or 52 Arab and Muslim states and told them, now is the time to fight terrorism. You should assume this responsibility. We as United States have helped for many, many years, have been active, have lost blood and treasure. But now it's your responsibility. And he addressed them and he asked them to drive the terrorists out. So what we have now, it's true that Saudi Arabia is a theological regime, but after the call by President Trump on all these countries to create their own NATO in the region and to assume their responsibility, something has changed. Besides, inside Saudi Arabia, for many years, and in my books I have written about it, the Wahhabi style, the Salafi style, these extremist, Islamist, jihadi ideologies were very active. But something has happened over the past 3 to 4 years. There is a new reform happening now in Saudi Arabia. They call them the Bin Salman reform, MBS, Mohammed bin Salman reform, heeding the call of his own new society. And guess through where these calls came from? Through Facebook, through Twitter, through the voice of women, through the voice of youth. So it is joining somewhat what has been happening around the world, which is the rise of new civil societies that want to push back against totalitarianism, each one with their own speed. We cannot claim that Saudi Arabia is where Sweden is, say America is, or Brazil is now in terms of civil society and democracy. But remember, those among you who can remember, that women were not able to drive till 6 months ago. In Saudi Arabia, they're driving. Women who were not able to fly and leave the country without an authorization from their husbands or the male custodian, they can. So things are changing, and this should give us a lot of positive aspirations. On top of it, President Bolsonaro and his delegation are going to be visiting Saudi Arabia, are going to be visiting the UAE. So these countries that we call have some comparative similarities are going to exchange experiences. Of course, on the economic level, of course, on the technological level. But I believe that the phenomenon that you have created here in Brazil, the Bolsonaro ideas and platform, and what is happening in the Middle East is going to interact, is going to create something new in terms of international affairs. Israel is still Israel. It is an ally of the United States. It's a beacon of democracy in the Middle East. It has been threatened by all these radical forces for decades. It's not just for years. Israel now probably has more hope to be integrated in the region. Why? Because the Arab coalition, led now by Saudis and UAE and Egypt and Jordan,
realized that after all these decades of war with Israel, the threat to their governments was not coming from Israel. The threat to their governments and people is coming from the other side, from the Iranian regime, from the radicals, from the jihadists, from ISIS, from Al-Qaeda. So what may happen as a result of this realignment of countries and forces, and I expected, and I'm good at projecting, I projected the Arab Spring some 8 years ago. I wrote a book before the so-called Arab Spring titled The Coming Revolution, but I wrote it before the Arab Spring. And people were, making fun of me in Washington. What are you talking about? Well, it did happen. And I was able to detect, not because I'm a prophet, but because I read social media. I read what the youth, what minorities, what people are discussing, and I realized that at one point a change is going to come. The change came, and the change is not always beautiful. Sometimes it's ugly, sometimes it takes time, sometimes there is a step backward, but the change cannot be stopped. So the 3 poles in the Middle East now, I think that the Iranians have reached the apex, the maximum that they can do. Iran is now witnessing a rise from the inside. Women are rising, youth are rising, minorities are rising, countries where their militias are in control are rising. Yes, indeed, it may take time, but I'm a firm believer that if reforms will take hold in Saudi Arabia, not just reforms, but a revolution will happen inside Iran one day, because society around the world is changing. You cannot stop this. This is what is going to allow youth everywhere around the world to change. I mean, without iPhones, and let me add Samsung, you too. Without those, even Eastern Europe, if you recall, for those who are not so young, that there was a revolt against the Soviet totalitarian regime. Your president here, which was attacked, by the way, during the campaign, as a dictator, as fascist, what he was and he is not so different in leading a movement of change that Poland seen under Václav, under Lech Walesa, that the Czech Republic has seen under Václav Havel. So change will happen. Technology will help. Now, the Middle East still has, let me say a couple seconds about what we see in terms of challenges, and then I'll move to Latin America. The Middle East still has some drama happening. And the chief drama that is happening right now is the fate of minorities. Minorities in Iraq, in Syria, in other countries, mostly Christian minorities, Yazidi minorities, ethnic minorities like the Kurds, for example, what's happening now in Syria and Turkey. They have been under threat. And it's really the responsibility of the international community to help these minorities be protected. I mean, you have Christians in Iraq and in Lebanon and in Syria who have been migrating and leaving the countries. Christians were about 18 million. Now they're barely 5 million across the Middle East, and in Egypt as well. So this is a drama that the international community needs to be addressing, and a new foreign policy, not just in Europe, not just in the United States, but in Latin America and Brazil. And you know, Brazilians, that many of you are from descent from the Middle East. Many are Syro-Lebanese, many are Iraqis. So in your new foreign policy, when Brazil recapture its role, not just by being isolated by itself or led by the radicals and the neo-communists, if I may say, then Brazil will be very helpful at the United Nations and elsewhere. Crossing the Mediterranean, the Atlantic, into these beautiful shores. I agree with you that Brazil was in one spot and now it is in another spot. The first challenge that you have, which we still have in America, with the election of Donald Trump, our foreign policy changed. But the resistance against this foreign policy continues. I just was on a couple of interviews this week, and they were asking me, why doesn't the Trump administration do this? Why don't you push more? I know that you have changed, but because we are a democracy and you are a democracy, and in a democracy that is in opposition, and there are mechanisms that would stop you from fulfilling everything you really want. Not for too long.
So as for America, which is trying to do its best, first of all, in alliance with this new Brazil, but also in the Middle East and in Africa, it's going to take some time before the Trump administration be free to be able to do all what they have promised, all what they're going to promise again for the next mandate. I hope that he will be reelected. Brazil basically is facing radical forces around it. I'm not here as a foreigner to be involved in domestic Brazilian policies and politics. That's up to you. But as an international observer, it's very clear that out of Latin America and out of this area, there have been radical regimes intervening in other countries. What do you think Cuban forces were doing in Angola? What do you think Cuban forces are doing in Venezuela? As a matter of fact, what do you think Hezbollah from Lebanon is doing in Venezuela? So yes, foreign policy is not a one-way street. It's an interaction. Brazil will have to assume its responsibility with regard to the region, with regard to Latin America in general, with regard to the entire Western Hemisphere, with a close partnership with the United States and with your own partners here in Latin America. The most important goal I see for the new Brazil and the new hemisphere is to fight head-on terrorism. Terrorism has no mercy. We should have no mercy with terrorism. So Brazil is a very important new ally to the United States and the international community to go after the terrorist activities. Second, Brazil's new government has a new narrative. We heard all these brilliant speakers who spoke about freedom, democracy, religious freedom, making sure that we are heard, making sure that we are not suppressed and oppressed by any elite, by any regime that would control our social media. It's the same fight, le même combat, that Brazil has and the United States has. So we see you from the United States as a hope for America. And this America that is now engaged in the same fight is a hope for you. We're going to make sure that Latin America is free from terrorism. We're going to make sure that combating extremism is going to be on the agenda. Now let me zoom it towards the end of my 2 minutes to Venezuela. I don't think you need me to understand Venezuela. It's your neighbor. Your relationship from government to government, military to military, people to people has been there since the beginning of this region. But here's the problem. The United States committed that is going to be helping the Venezuelan people. There is no doubt about that. And the United States sees a change of government and the rise of new leadership under President Jair Bolsonaro a hope to help us and to help other countries in Latin America to do everything we can so that the Venezuelan people restores its liberty. Remember, Venezuela was not totalitarian since it was founded. You and us will remember that Venezuela was a democracy. Venezuela actually had among the oldest political parties in Latin America. From where it was a few decades ago to where it is right now, it's a miserable situation. Unfortunately, Venezuela has dragged and drew all the bad actors in the region and in the world. We have Cuban forces in Venezuela. We have all the networks of radicals in this neighborhood in Latin America in Venezuela. We have Iran. We have Hezbollah. Russia somewhat is not very helpful with regard to Venezuela. So it's not going to be an easy thing to do. But what we see also in Venezuela that we haven't seen before is that the people is rising. The people is not going backward. I have been, as I've done for Brazil, I have done for Venezuela in Washington, showing the public in America that there is a determination by the Venezuelan people to change that situation. I mean, after Eastern Europe, Venezuela, before Venezuela, Brazil, all these societies are moving towards libertad, towards freedom. So my view is that, in conclusion, just by changing itself, Brazil is inspiring many around it.
is inspire many people around the world. And I'm a firm believer that one way or another, that change will get to Venezuela and you'll have another free, democratic, peaceful neighbor to your north. Thank you. I think we have some time for another set of questions here. It is very interesting that you pointed out that Brazil has a regional leadership role and that it will have an influence on the countries around it and other countries beyond the regional sphere of being connected territorially. Yet, that can be misconstrued to imply that Brazil has to integrate politically with other countries, that the region has to be controlled or has to be politically the same with a supranational power, be it Mercosur or be it directly from the UN. And that type of narrative has been pervasive, even in our military. Our military, they actually believe that Brazil, many of them, believe that Brazilian borders cannot be protected. There are 16,000, 17,000 kilometers of Brazilian border, and those cannot be protected. It's very wide and it costs too much money to do that. At the same time, the proposal or the narrative that we need a strong foreign policy that determines clear immigration patterns has to be put in place to protect borders from narco-trafficking, terrorism, and also widespread migration, economic migration that violates the citizenship of those that pay taxes and pay for the whole structure to be viable. I will give you an example. Considering that we still do not have a very clear foreign policy in the north, there has been a widespread migration from the Venezuelan border, and all of our indices of health and security have gone down the drain. I've heard reports that we are now Africa level of AIDS contamination in the state in the north. That has not been publicized yet. I overheard it in the government, and that is a real concern because we have the idea that we have to integrate as a region. So we need to develop a new narrative as far as maintaining the national sovereignty, maintaining the value of our citizenship, however, still be able to influence positively on these countries that are bordering and not create a xenophobic regime or a xenophobic foreign policy. There's a very thin line that we need to establish, and that I think is the culprit, because if we do not establish that clearly, we fall within the previous narrative, which is we need to integrate, we need open borders, we need to accept everybody and pay for those that cannot pay and just ruin our economic system, ruin our social system. So that's one of the real challenges here. At the same time, while we project ourselves outside of this region, economically, I think in Iran, for instance, in the case of Iran, and I've heard a few reports, and you might correct me, but I think Brazil exported over $2 billion worth of grain, yet it imported less than $100 million, less than $50 million from Iran. So any political change that or any political war that we decide to venture ourselves into, there will be a net loss for Brazilians. And I'll go back into 91. In 91, when George Bush set up the coalition to establish a blockade against Iraq, because Iraq was invaded Kuwait, Saddam, exactly. Iraq invaded Kuwait, and then there was a national blockade. He called for a national coalition. Brazil had over $2 billion, that's in 1991 dollars, $2 billion 1991 dollars of trade with Iraq, positive trade. And
because we did not have, I would assume, a clear vision for protecting our national sovereignty, at the same time our national interests abroad, we simply said, well, okay, well, we will not make $2 billion. That's what cost us economically $2 billion. So I think we are at a stage where United States and other powers that want our help will need to help us also in establishing clear national policies for foreign policy on immigration, and also how do we project ourselves and establish at least maintain our sovereign interests, considering that we might lose economically on these other fronts. So just would like to share this with you. I think these might be my ending remarks. I'm not sure about the time here, but I'll pass the word for you if you have any comments. Thank you very much. Thank you. Thank you. They will tell us. Thank you. Wonderful questions. I have learned myself. I teach, I'm a professor, but I have learned to learn over the years that every assertion that is made to us as citizens, as decision makers, as opinion makers, need to be questioned. So you have an elite, academic elite. This is where it all starts. I know that there was a professor, a great speech, by how the classrooms, the universities, the high schools are the place where our foreign policy is made or broken, are the place where our defense policy is made or broken. Because from the classroom, at least in America, in the United States, who graduates from the classroom? Those who are going to be writing the articles in the New York Times, in the Washington Post, those who are going to be the newsrooms. I am very familiar with newsrooms. I go on TV every day almost in America. So my point here, my friends, is that not every projection that is projected in the media is something, oh, we're going to flow with it because it was just projected in the media. And I know how talking points are produced in the media. Question it. The real battle, before we go to the borders of Brazil, before we go to the immigration issue, before we go to what we're going to do with the Middle East, all these important themes, the real battle is a war of ideas. It happens here inside the head. So first we need to challenge the premises. First we need to challenge the veracity, the facts. So it's not just about fake news. There is a fake narrative that is imposed on us that would force us to think, and not just to think in terms of domestic issues, but in foreign policy as well. This is the preamble. Now quickly, with regard to defense of borders, I don't want to challenge any military leader, neither here nor on the US nor anywhere else. They have their own assessment. But we know, it's not a secret anymore, that technology is changing. The borders when the capitanias were moving in your own history were one thing. The borders when you had a national army, where every nation here had a national army over the past maybe 150 years, where you have to put a post in every single place, is another thing. And today we have something that is developing at the speed of an hour called the drones, called the technology, called the satellite. My friends, as long as these borders are not just in Brazil, but in the United States, and you know we have a problem with borders in the United States, but Russia, China, Pakistan, India, the next generation of defending the borders is not going to be putting military divisions on the border. It's all going to be there, real space and cyberspace, and then you respond to the challenge when the challenge happens. So that takes care of the first talking point. Second talking point is about immigration and migration. We in the United States are living what I call the wall era. It's a song by Pink Floyd, but in fact, we are living now the issue of we have to put a wall. That's what the president has promised. But the wall is not because it's a wall. It translates a vision that is, we don't want any radical force to organize any demographic move that would affect our homeland and our national security. That's the translation of what's the wall. The wall has gotten endorsement in the United States not because we like walls. I personally, I don't want any wall. I want people to respect the law. I don't want even forces on the borders if it's possible.
if the education of people is sane in the classroom, I would not break the law. But we're not there yet. So what we have in North America, you have it in South America. There are waves of people who just cross borders. And I distinguish between two types. Those who are humanitarian, they just flee. I was born in Beirut, Lebanon, and Lebanon had a lot of problems, and many people have fled from many places to other places. I know what it is. So you have one wave, which is humanitarian, and you have another wave, another type, which is when radical, you could call them far left-wing, you could call them neo-Stalinists, you could call them, we in the Middle East, we call them jihadists. It's the same. It's basically manipulate a demographic tragedy into a political weapon. That needs to be addressed. So if there is a crisis in an area, the response by a responsible government is to associate its national authorities and, if possible, international aid, but that's it, as a limitation, to address that problem at the border. There is no reason that waves and waves will come and change the demography and the economy and the identity of a country under the pretext and pretense that we have to open because of a humanitarian issue. If we want to be humanitarian, first of all, we'll help them at the border with everything we can. Real response is to change what's happening there inside that country, is to address the root causes, is to tackle evil that they are freeing. So my long-term answer is that why do people have to run that way through borders to another country? Fix matters in these countries. Now we have President Bolsonaro and his government here. Let's have many Bolsonaros across Latin America. And it's true for the whole world. And we need to have a strategic vision of the matter, not fall immediately as victims of a TV station making a speech or some professor making an academic statement. We are way beyond that. And you know why? Because of this. In the past, they would tell us anything in a controlled TV station, and we had to subscribe. Now, any statement made by Trump or Bolsonaro or anybody is discussed for 10,000 tweets to get legitimacy. Thank God we have this. So the issue of refugees need to be approached in a different strategy. The coordination between the responsible governments of Washington and Brasilia need to be tight on this matter. Actually, Brazil can help the United States at this point. Thirdly, foreign policy. I know that Brazil had over the past many decades interests around the world. So did the United States. The United States used to be depending on oil coming from the Gulf, on oil coming from the Arab world. In 1973, Europe and the United States were on their knees almost because of the OPEC tightening of oil import or export for the United States. We learned the lesson. So we opened drilling in America, and now we are the greatest exporter of oil and energy in the world. So what we need to do, what a foreign policy of a country that is changing needs to do, is look at the long term and see how we can be sufficient, how our alliances can help us. So you're not gonna get oil from, say, a country, Iran. Well, Libya is waiting for you, better quality oil. I'm just giving an example. There are many ways for a country to have a foreign policy that is not stuck. And in many cases, the reason for why we are stuck is because there are interests involved in that situation. Those who deal with the economic relationship will come to the country, Brazil or America, and say, oh, we only have to do business with this regime, even if they kill all their people, or even if they send all the terrorism overseas, because we have interests, because our companies have interests. That is a challenge that we need to bypass. We need to help our economic interests to be smart, to be swift, to adapt to the situations. But the good news is way beyond that. And I'm concluding on the third point. We need to have a foreign policy across the hemisphere. So what's right for you is right for us as well. That would be a little bit predictive. Not live day to day. That's why I just gave the example of your foreign minister. I had the chance to speak with him in Washington and here.
and he went on Fox, first foreign minister, since the election that went on Fox News and developed ideas. The issue here is that we can't predict what is going to happen. So, with regard to Iran, for example, which is a matter that Brazil deals with, number one, trade with Iran as long as Iran wants to trade. Put sanctions if you want to be close to the United States as long as you want this relationship to happen. But at the end of the day, look at what's happening inside Iran. That's why you need experts to understand the region. I don't think this regime is going to last there for very, very long. And I'm not Iranian, I'm not part of the Iranian opposition. But when you have women rising, when you have a demonstration in 2009, the Green Revolution in Iran, 1.5 million demonstrators in the streets of Tehran, 60% of whom were under the age of 20. When you have now protests across Iran, this is a domestic affair to Iran, but do your analysis based on, is it going to last, or a new society that would look like us, that would trade with us, that would work with us, is going to be very soon our partner. I think a right foreign policy would be between 2 points. 1 point, doing the best we can to maintain our interests, but keep an eye on our long-range interests and let the best interest be in the best conditions of the country we are dealing with. Thank you. Thank you very much. It's been a pleasure talking to you. I hope we had another 6 hours and a little bit more water when we can have this a very long discussion. Muito obrigado a todos de terem escutado. Eu acho que esse assunto de relações exteriores está crescendo no Brasil. Mais brasileiros estão entendendo a interação dos agentes externos, como isso afeta também a nossa política interna e como ele mencionou aqui, muito claramente, which you mentioned, we need more Bolsonaros in the region. Nós precisamos mais Bolsonaros na região. Isso é fato, porque o atual presidente representa a população contra um sistema que não foi criado para representar a população, mas sim para governar e controlar a população. Então, é uma ruptura que nós estamos vivendo assim. O atual presidente Bolsonaro tem a missão de criar essa ruptura e eu também desejo, assim como ele, mais Bolsonaros na região para que liberte o povo dos sistemas que foram criados. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Luiz Felipe, Vale do Ferros. Pessoal, queria só citar aqui a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por favor, se puder ficar de pé. Eu tenho acompanhado um pouquinho da relação que ele está tendo mundo afora para desfazer as fake news, principalmente sobre a Amazônia. E ele é uma figura tão importante que o Frederico Dávila colocou a sua esposa para sentar um banco do lado e o ministro sentar no meio dos dois. Então, Frederico, quando sair daqui, você vai contar com toda a benevolência e paciência da sua senhora para depois acertar as contas. Meus caros, 20 minutinhos, a gente dá um break e retorna às 2, tudo bem? Então, até daqui a pouquinho. 20 minutinhos de intervalo.